vamos lá, prestando o máximo de atenção. Esse artigo 6º é extremamente técnico, tem algumas coisas que nós temos que ficar atentos, já trabalhamos, e hoje nós já vamos fazer a revisão desse artigo 6º. Então, começando aqui, projeto de loteamento, a reunião de hoje aqui do grupo de estudos, do GADEC, então nós vamos fazer uma pequena revisão de um assunto que já foi trabalhado no encontro passado, mas nós interrompemos o estudo da 6766, avançamos para 8935, para 9492, e agora estamos voltando para 6766 até a gente terminar. Estou pretendendo hoje e amanhã trabalhar 6766, tá? Então vamos lá. Antes da elaboração do projeto de loteamento, isso aqui é um ponto bem importante, né? Então, existe uma exigência legal prévia à elaboração do projeto de loteamento. O interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, só lembrando que, como nós estamos revisando, nós não vamos ficar problematizando, nós simplesmente vamos fazer a leitura, depois vamos para as questões, vamos fazendo lendo a fundamentação, se necessário, a gente volta para a lei. Então, antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando para este fim requerimento e planta do imóvel, contendo pelo menos. Então, aqui nós temos um momento, né, cronológico aí localizado antes da apresentação do projeto de loteamento. Nós temos a necessidade de uma definição de diretrizes para uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário. Nesse momento, deverá ser apresentado um requerimento e a planta do imóvel, contendo pelo menos as divisas da gleba a ser loteada, as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei. No encontro passado nós falamos das curvas de nível. 3, a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes. 4, a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. 4, o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. 6, a característica, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Então, vamos lá. Aqui já começa a aparecer conceitos que a gente precisa ir atrás, tá? Então, por exemplo, conceitos como gleba. Nós não podemos nos dar o luxo de fazermos a leitura da 6766 e não nos darmos conta do que significa gleba. Gleba, em linhas gerais, significa aquela área que não foi submetida ainda dentro do espaço urbano ao loteamento previsto na Lei 6766, tá? Então, as divisas da gleba a ser loteada. Curvas de nível, já falamos, não dá para a gente ficar repetindo. Nós falamos aqui também essa questão dos arruamentos contíguos. O que são arruamentos contíguos? Lembrando que nós estamos num grupo de estudo, não estamos numa aula. A proposta aqui é a seguinte: vocês estão aí com o material de vocês, estão com o computador aberto, tem o Google, já coloca lá o que é, ou inteligência artificial, né, o que é arruamento contíguo na Lei 6766, tá? Vias de comunicação, está tranquilo, áreas livres. Equipamentos urbanos e comunitários, nós fizemos o estudo nos artigos antecedentes e a gente precisa dar conta, tá? O que são equipamentos urbanos? O que são equipamentos comunitários? A lei descreve objetivamente cada um deles. É uma coisinha danada para a gente esquecer, então nós temos que estar sempre associados a essa revisão, tá? Então, equipamentos urbanos estão mais associados à infraestrutura, tá? Equipamentos comunitários estão associados a serviços
prestados à população, como creches, escolas, postos de saúde. Já os equipamentos urbanos, nós estamos falando de gasodutos, estamos falando de saneamento básico, estamos falando de iluminação pública. Então, nós precisamos saber o que são equipamentos urbanos e comunitários, tá? O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. Nós temos loteamentos de caráter industrial, né? Temos loteamentos, é perfeitamente possível um loteamento de caráter híbrido, comercial e moradia. Quer dizer, então, o uso predominante sempre tem que estar determinado. E as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguo. O que é isso? Zona de uso contíguo. Então, nós temos ali em cima arruamentos contíguos e zonas de uso contíguas. São conceitos que eu já convido vocês a pesquisarem aí, sendo possível. Se quiserem interromper depois a live e trazer essas informações conceituais, o meu trabalho aqui como moderador é problematizar tudo. Mas muitas coisas que eu problematizo eu não sei, tá? E aqui, de onde eu estou, não estou em condições de fazer nenhum tipo de pesquisa, tá? Então, o auxílio dos membros do grupo é bem importante, tá? Lembrando a todos, principalmente aqueles que estão participando, aqui todos já são veteranos no grupo, né? Nós estamos hoje, tá, prosseguindo. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui bem importante. Gente, por incrível que pareça, não é uma tarefa fácil nós conseguirmos reunir pessoas interessadas e comprometidas com o estudo. Normalmente, o comprometimento e o interesse, ele chega num processo de maturidade. Então, eu quero que nós tenhamos sempre a noção de que essa proposta aqui não é uma proposta de massas de estudo, e é uma proposta que está aberta a todos aqueles que queiram chegar. É uma proposta gratuita, né? Então, como toda iniciativa gratuita, não faltarão aqueles que acham que, porque é gratuito, não tem qualidade, preferem pagar R$ 5.000 por um curso, que muitas vezes acabam nem fazendo, mas isso não nos compete fazer qualquer tipo de julgamento. O que nós precisamos aqui é estar tranquilos que quem precisa estar aqui estudando somos nós. Nós não estamos aqui pelas pessoas, estamos aqui por nós mesmos, tá? Então vamos ficar atentos aqui. Por que eu acho importante pontuar, principalmente quando tem gente nova? Nós sabemos que nesse nosso meio nós temos uma competitividade muito grande e nós sempre nos deparamos, graças a Deus, o meu círculo de amigos é um círculo solidários, porque ele é constituído nessa base. Eu me aproximo de pessoas solidárias, eu dou espaço na minha vida para pessoas solidárias, e pessoas que não têm essa característica, normalmente eu costumo não investir muito nesse tipo de amizade. Então, é muito comum nós percebemos nos grupos todos os perfis, e todos eles são bem-vindos. Os perfis comprometidos, os que não são tão comprometidos, quem está começando, quem já é experiente, mas tem um perfil que é bem, assim, é fácil de identificar, que é aquele perfil de quem está buscando tudo que puder conseguir e que normalmente não está com disposição de dar absolutamente nada. Ele não fala, ele não participa, ele não compartilha nenhum tipo de informação, mas está sempre ali capturando tudo que acontece. Então, aqui no grupo, muitas vezes eu preciso pontuar, porque é comum a pessoa vir a primeira vez e já fazer a pergunta: onde é que estão as questões? Eu não recebi as questões. Como se tivesse num curso pago em que você pode exigir o slide, as questões, seja lá o que for. Então, eu sempre pontuo. Aqui nós estamos no grupo de estudos. Eu não compartilho nada. Por quê? Porque eu não quero esse compromisso. A partir do momento que eu vou compartilhar conteúdos, eu tenho que primar pela qualidade. Então, não. Quem quiser o conteúdo das questões que estão aqui, faz um print de tela, assiste os vídeos, decompõe isso e se vira dessa forma. Então, a nossa proposta aqui, esse conteúdo que eu desenvolvo, e muitas vezes toma tempo, ele é para ser utilizado no âmbito do grupo de estudos. Tá? Nós não estamos aqui distribuindo esse material.
Então, eu procuro deixar isso claro, espero que isso não magoe ninguém, mas é assim que as coisas são. Tá? Quem está querendo material, quer conteúdo, se inscreve aí, tem vários cursos bons, Estratégia, VFK, Virginia Reis, é, Gran Cursos, e esses cursos a gente se inscreve e exige tudo, eles têm que dar tudo melhor para a gente. Aqui não. Aqui nós estamos no braçal, no colaborativo, todo mundo é bem-vindo, todo mundo coloca a mão na massa. Então vamos lá. Bom, então nós só precisamos fazer uma pontuação aqui, é que esses elementos, tá? Esses elementos que nós lemos aqui, estes 6 incisos, são elementos, tá? Que deverão estar constando na planta do imóvel, por conta do que nós lemos ali, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos, tá? Esses elementos aqui. Sim, e daí? Para que esses elementos deverão ser fornecidos? Para que a Prefeitura e o Distrito Federal possam definir as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário. Quando eu li a primeira vez, eu achei um pouco contraditório esse inciso 4. Por quê? Porque ele pede a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos, né, e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. Quando eu comecei a fazer essa análise, eu percebi que não há contradição. Por quê? Porque no inciso 4 não há a solicitação dessa indicação em relação aos elementos que constarão no projeto de loteamento. Os que constarão no projeto de licenciamento precisarão ser definidos pela Prefeitura Municipal. Mas quando se faz um projeto em cima de uma área, nós temos situações pré-existentes. Né? Olha lá, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. Então, essas indicações aqui do inciso 4, elas não conflitam com o estabelecimento, com a definição das diretrizes que o município vai fazer, olhando para a planta e para o requerimento. Ficou parecendo, numa primeira leitura superficial, que aquilo que seria definido pelo Distrito Federal, pelo município, estaria sendo exigido na planta. E aí é contraditório. Como é que eu já vou apontar na planta aquilo que vai ser definido pela Prefeitura Municipal e o Distrito Federal? Então vamos lá. Artigo 7º. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, no que tange às características do Distrito Federal relativos às prerrogativas municipais, nós sabemos que o Distrito Federal tem uma situação híbrida, né, alguns elementos de caráter estadual, alguns elementos de caráter municipal, boa parte também da sua gestão associada à União. Então, no que diz respeito às prerrogativas municipais, o Distrito Federal se manifesta em pé de igualdade com as prefeituras. Quando for o caso, indicará nas plantas apresentadas, junto com o requerimento, ou seja, estamos falando do artigo 6º, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal. Olha só, esse, quando for o caso aqui, ele vai ficar esclarecido um pouquinho mais adiante, quando nós falarmos de duas hipóteses de dispensa do estabelecimento das diretrizes. Tá? Nós temos as hipóteses de dispensa, então, somente quando for o caso, a Prefeitura e o Distrito Federal vão indicar nas plantas apresentadas, junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual e municipal. 1. As ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário da cidade e do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas. Aqui já faz falta para nós o conhecimento que nós amealhamos da diferença entre loteamento e desmembramento.
Lembrando que no loteamento, a diferença essencial entre desmembramento e loteamento é justamente a criação de novas vias. E essas novas vias que serão criadas no loteamento, elas precisam estar harmônicas com as vias existentes. Então, é importante que no estabelecimento das diretrizes, o município e o Distrito Federal indiquem as ruas e as estradas existentes ou projetadas, né, que compõem o sistema viário da cidade, do município, relacionadas com o loteamento pretendido e a serem respeitadas. Professor, por que, que o desmembramento? Porque o desmembramento não tem criação de novas vias, então não vai haver necessidade de fazer essa correlação. Dois, o traçado básico do sistema viário principal, ou seja, esse traçado básico do sistema viário, ele tem que seguir as diretrizes que a prefeitura estabelecer. Três, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público. Então, nós falamos em localização aproximada no sentido de que ela não precisa ser necessariamente exata, ela pode sofrer pequenas adaptações, não pode, logicamente, comprometer a diretriz, mas é perfeitamente possível, tá? Quatro, as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. Cinco, a zona ou zonas de uso predominante da área, com a indicação dos usos compatíveis. Parágrafo único. As diretrizes expedidas, nós precisamos entender aqui que o contexto do que nós estamos falando é um contexto prévio ao projeto, onde o interessado, o empreendedor, vai encaminhar ao município ou ao Distrito Federal um requerimento e uma planta contendo determinados elementos que nós fizemos as leituras ali, né, o perímetro do imóvel, assim, a indicação de rios, de áreas de preservação inicial, né? E uma vez que o município receba esse requerimento, ele vai ter que responder estabelecendo essas diretrizes. Essas diretrizes expedidas, elas têm um prazo de vigência. O prazo de vigência das diretrizes é de 4 anos. Os municípios com menos de 50 mil habitantes, olha as exceções aqui no oitavo. Os municípios com menos de 50 mil habitantes, essa é a primeira hipótese. E aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situe o parcelamento, poderão dispensar por lei. Não é só dispensar, vão ter que fazer uma lei dispensando a fase de fixação de diretrizes previstas no artigo 6º e 7º dessa lei. Tudo bem? Por isso é que eu fiz a referência lá no caput do artigo 7º à expressão quando for o caso, porque o município e o Distrito Federal só farão a indicação, né, das diretrizes se não estiverem presentes os dois elementos aqui do artigo 8º. Lembrando que essa dispensa ela não é automática ante a constatação das condições. O que significa que municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor já tem essas diretrizes para aquela zona em que o parcelamento vai ocorrer, elas podem dispensar, mas a dispensa não é automática, precisa ser por lei. Nono, orientado pelo traçado de diretrizes oficiais, então tem uma lógica, por mais complexo que seja, nós temos uma lógica, tá? Mas, professor, como é isso se o examinador lá na prova oral quiser saber quais os elementos que tem que acompanhar a planta? Eu vou precisar saber? Vai precisar saber. Meu Deus, como é que eu faço para memorizar isso? Eu, particularmente, já tentei de tudo, tá? Escrever, decorar, lógico, decorar, mas, para mim, indiscutivelmente e disparadamente, o método mais eficiente de retenção desses elementos, assim, que são uma relação, 5 incisos, 6 incisos. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um jeito de se ocupar do conteúdo.
se nós não nos ocupamos do conteúdo, então o que significa isso, professor, se ocupar? Se ocupar é ler, se ocupar é reler, se ocupar é resolver exercício, e ler, e reler, e revisar. É isso que faz a gente memorizar. Então, lê hoje, não memorizou nada. Lê de novo, não memorizou nada. Daqui uma semana, lê de novo, já começa a reconhecer alguns elementos. Daqui mais para frente, dá mais uma lida, e assim as coisas vão acontecendo. Nós precisamos colocar a revisão como elemento indispensável nos nossos estudos, tá? Então, agora, nesse momento, nós já estamos falando daquele momento em que, daquela etapa em que o empreendedor recebeu as diretrizes do município do Distrito Federal. Não houve nenhuma lei dispensando por conta das hipóteses aí do artigo 8º. Agora, então, orientado pelo traçado de diretrizes oficiais, quando houver, porque pode ser que não haja, e se o examinador chega e olha para você e diz assim, candidato, um projeto de loteamento, no início, existe uma etapa em que, olha só esse examinador danado, em que o município deve fornecer diretrizes para o loteador, tá? Então ele pode começar assim bem de leve dizendo assim, quais os requisitos devem conter, né, devem estar presentes nesse pedido do empreendedor ao município. A gente já começa, né, tremendo, né, e pode dizer com toda segurança que o empreendedor vai ter que fazer um requerimento e vai ter que apresentar uma planta. O examinador pode dizer, mas com qual finalidade? Com a finalidade de fornecer subsídios iniciais para o município apresentar as diretrizes que serão utilizadas no loteamento. Vamos pedir para o Papai do Céu que ele não diga para nós quais elementos devem constar na planta. Se ele estiver querendo te derrubar, ele vai perguntar isso. Aí, o que nós vamos fazer? Voltamos aqui no parágrafo 6º e vamos dar um jeito de memorizar isso aqui. Divisas da gleba. Faz sentido que a prefeitura peça para que no requerimento você diga qual é o tamanho do imóvel, onde ele está localizado, né? Quais são as confrontações? Me parece algo assim meio que óbvio, né? Porque se a prefeitura não tiver essas informações, que diretrizes ela vai estabelecer? Aí, curvas de nível. A curva de nível está associada ao monitoramento hídrico da área, tá? Então, é preciso que haja um monitoramento hídrico para não passar uma enxurrada e arrebentar com a gleba. Localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes, não é nada assim excepcional. A indicação, agora lascou-se, a gente não sabe o que é arruamento contíguo, mas mesmo que a gente não saiba, se a gente souber que essa é a exigência, Já então arruamento. sabemos, já colocamos aqui do ladinho, tá aqui do lado, já sabemos. Então lê para nós aí, Vamos apresente lá, o moderador, tá bom, vamos lá. Vou botar aqui o da Renata que ficou até mais curto. por favor. É, Estou gostando de ver, hein, gente? Não estou falando sozinho aqui. Em urbanismo, arruamento contíguo refere-se a vias públicas que se conectam diretamente, formando uma continuidade espacial e funcional. Zonas de uso contínuo são áreas urbanas delimitadas, onde as atividades e usos do solo são planejados para interagir de forma harmoniosa e complementar, promovendo a integração entre diferentes funções urbanas, separando áreas residenciais, comerciais, industriais, dentre outras, né? De forma a evitar conflitos e promover um uso mais eficiente do solo. Juntei as duas aí para. Gente, estou até emocionado aqui, hein? Tão bom ter esse tipo de colaboração e de aprender junto com os colegas aqui e de reconhecer aquilo que a gente não sabe, que quase sempre é o que sempre impediu a gente de. Então, a gente vai olhar para o examinador e vai dizer: Excelência, você quer que eu relate todas ou eu posso
relatar algumas. Aí o examinador é, não vai querer sacanear, só serve se for todas. Não. Ele vai dizer, é comum isso em prova oral. Ele vai dizer, enumere pelo menos três. Bom, aí a gente vai puxar. Excelência, é absolutamente necessário apresentar as divisas da gleba. Tá? Num segundo momento, também é necessário apresentar as curvas de nível, por conta do monitoramento hídrico. E também é necessário, Excelência, apresentar os cursos d'água, né, os bosques, e aí o que mais? E as construções existentes. Então, é dessa forma que a gente começa a ganhar consistência para ir para uma prova oral. Tá? Mas aí o examinador, né, descobre o seu time de futebol, que ele não gosta, né, e ele olha para você e diz assim: essas diretrizes que serão fixadas pelo município, pelo Distrito Federal, elas podem ser dispensadas em alguma hipótese? Eu quero saber quem é que vai fazer o papel do candidato aqui entre os presentes no nosso grupo, que responderia essa questão. Podem, Excelência, podem. Por É, favor, candidato, esclareça. os municípios com menos de 50 mil habitantes e aqueles cujo plano diretor contiver diretrizes de urbanização para a zona em que se situa o parcelamento poderão dispensar, por lei, a fase de fixação das diretrizes prevista no artigo 6º e 7º desta lei. Seria isso, Seria isso, Excelência? sim. Seria isso, sim. Eu vou dar um pitaco. Eu vou dar um pitaco na resposta que está certíssima, mas que nos treinamentos de prova oral a gente recebe essa orientação e pode ser muito útil para nós, que é procurar, na medida do possível, responder somente aquilo que é perguntado. E aguardar, porque de repente você já domina o assunto e o examinador pode querer saber um pouco mais. Se você antecipar, duas coisas podem acontecer. O examinador entender que você sabe, não te perguntar mais nada, ou você perder uma possibilidade de avaliação adicional, porque você colocou tudo dentro de uma resposta que poderia colocar em duas. Então, isso é algo. Então, a recomendação aqui, a resposta está certíssima, Lana. Mas olha como o examinador fez a pergunta. Ele fez a pergunta se haveriam hipóteses de dispensa. O ideal para a gente aproveitar ao máximo uma temática que a gente manja e domina seria responder assim: Excelência, existem duas hipóteses, como a Lana já respondeu. Os municípios com menos de 50 mil habitantes e os municípios que já tenham diretrizes estabelecidas para aquela zona onde o parcelamento vai ser feito. Foi isso que ele perguntou. Aí ele querendo saber se você sabe mesmo, e se ele for especialista na área que ele está, ele vai fazer uma pergunta adicional. Ele vai perguntar, candidato, essa dispensa, basta que esses requisitos estejam presentes, ou existe algum requisito adicional? Olha como ele dificultou a pergunta. Aí ele dificultou a pergunta e você tranquilamente vai dizer sim, excelência. As duas hipóteses são duas hipóteses de dispensa que estão vinculadas a uma outra condição. Essa outra condição é a lei municipal. Então, não é por. Ai, meu Deus, tudo que eu queria na vida era chegar numa prova oral com esse nível de domínio. Tá? Então, fica a dica. Alguém pode dizer, não, professor, eu não concordo com a sua dica. Eu acho que ele fez uma pergunta lá, eu já boto tudo que eu tenho para botar dentro. Pode ser que dê certo também. Tá? Eu estou simplesmente passando uma orientação que eu recebi em treinamentos de prova oral. Tá? Que a gente deve valorizar o nosso conhecimento, e essa valorização
Deixa eu passar um exemplo para vocês de vida, de como é que funciona sob o aspecto psicopedagógico, isso que eu acabei de falar. Vocês devem lembrar muito bem do saudoso Jô Soares, né? Um dos maiores entrevistadores que nós já tivemos no Brasil. E eu sempre percebi, desde muito tempo, e hoje é possível você perceber, a animosidade que ele desenvolvia em relação a alguns entrevistados, em que ele perguntava uma coisinha e a pessoa não parava mais de falar. A pessoa começava a falar, e não parava mais. E ele, imagina essa situação: você está num programa de entrevista. Vamos dizer assim, o motivo da existência do programa é você ter um entrevistador e você admirar a inteligência com que ele desenvolve o seu trabalho. Aí chega ali um entrevistado, ele vai então demonstrar a capacidade dele. Aí ele faz uma perguntinha mequetrefe e o entrevistado não deixa mais ele falar. Aí ele já começa a ficar de má vontade. Numa banca de prova oral não é diferente. Você está diante de alguém ali da área jurídica, que já escreveu livro, que está doido para se aparecer, sabe, que quer demonstrar conhecimento, que é possível que não. De repente você vai pegar uma pessoa humilde, que não tem essas características. Mas dentro da área jurídica a gente tem que esperar tudo. Então, esperar que a pessoa, que o examinador faça as perguntas, pode ser uma estratégia de valorização da nota. Já vi professores dizendo que não, que o ideal é quando faz uma pergunta, você já esgota o assunto, porque aí o examinador já sabe que você sabe e passa para outro tópico. Então, eu vou deixar esses dois posicionamentos para vocês decidirem qual vocês vão adotar no momento da arguição. Tá bom? No sétimo, então, nós já estamos no segundo momento, onde a Prefeitura e o Distrito Federal devolveram as diretrizes. Só devolveram porque as hipóteses de dispensa não ocorreram, tá? Então, nessas diretrizes, ela vai ter que apresentar as ruas ou as estradas existentes ou projetadas, tá? O traçado básico do sistema viário principal, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário, as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas, as zonas ou zonas de uso predominante da área, com indicação dos usos compatíveis. Parágrafo único: as diretrizes expedidas vigorarão pelo prazo máximo de 4 anos. Tudo bem. Agora, aqui, nós estamos diante, tá, de um empreendedor que já está orientado pelos tratados e diretrizes oficiais, o nono. Quando houver orientado pelo traçado de diretrizes oficiais, quando houver o projeto. Vocês perceberam que o título aqui é do projeto de loteamento? E vocês perceberam que o projeto só começa a ser tratado no artigo 9º? Olha só. Por quê? Porque o projeto ele é orientado pelo traçado e diretrizes oficiais, quando houver. Então, o projeto contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de 4 anos. Tá? Então, o projeto contendo desenhos, quando houver, o projeto contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras com duração máxima de 4 anos, será apresentado à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula. Aqui nós temos algumas exigências. Vocês perceberam que existem dois momentos em que o empreendedor se dirige ao município? Primeiro, é para aquela consulta prévia, apresentando o requerimento e o projeto com aqueles elementos. Depois ele estabelece as diretrizes. Depois ensinam para a gente que existem hipóteses de dispensa, que essas hipóteses precisam ser complementadas por uma lei. Agora, aqui, orientado por essas diretrizes, é feito o projeto. Tá? O projeto deve conter o quê? Desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução das obras. Aí o examinador olha para a gente e diz: esse cronograma de execução das obras, ele está restrito a um prazo? Aí você olha para ele e diz: sim, prazo máximo de 4 anos. Tudo bem.
Tem o desenho, tem o memorial descritivo, tem o cronograma de execução das obras. Posso apresentar para a Prefeitura Municipal? Posso. Porém, existe uma exigência adicional. Eu preciso colocar nesse projeto, eu preciso colocar nesse projeto a certidão atualizada da matrícula da Gleba. Depois tem uma hipótese sobre essa questão da matrícula, dessa certidão, de ela não corresponder à realidade fática e as consequências disso. Então, o projeto tem que ser acompanhado da certidão atualizada da matrícula da Gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, de certidão de negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia. Tá? O instrumento de garantia será objeto desta mesma lei um pouco mais para frente. Primeiro, os desenhos conterão. Eu preciso. Alguém pode perguntar, mas professor, isso aqui tudo a gente já leu, por que você está insistindo muito nisso? Gente, eu quero dizer para vocês que eu já devo ter lido isso aqui umas 3 ou 4 vezes. Eu estou, sim, muito pouco distanciado do nível de retenção que eu estava quando eu li a primeira vez. Tá? Mas eu vejo que isso vem mudando, né? Já vem mudando. O nível de domínio sobre o assunto aqui já está bem diferente de quando nós começamos. Então, isso aqui é uma estratégia de retenção. Bom, nós sabemos que os desenhos são requisitos do projeto. Então, nós precisamos saber o que esses desenhos deverão conter. Aqui, para entender, nós quase precisamos fazer um curso de agrimensura, né? Nós somos juristas, mas olha só. A subdivisão das quadras em lotes, com as respectivas dimensões e numeração. Tudo bem. O sistema de vias com a respectiva hierarquia. Aqui, quando nós falamos em hierarquia de vias, certamente há um conhecimento técnico que envolve, né, que estabelece, né, quais são as hierarquias, as travessas, as ruas, né? Então, 3. As dimensões, aqui lascou, as dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias. Ou seja, não sei nada disso. Eu faço uma leve ideia do que seja uma dimensão linear e angular, mas não a ponto de conseguir responder qualquer coisa útil para quem me perguntar. Então, isso aqui é um ponto, né, técnico que nós precisamos ficar atentos. Se nós não soubermos exatamente o que significa cada coisa, mas nós soubermos que isso aqui são elementos que devem estar presentes, a gente já não está na estaca zero. 4. Os perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação e praças. Um prazer. Não sei o que é um perfil longitudinal e transversal. Faço mais ou menos uma ideia, mas não sei exatamente. 5. A indicação dos marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos de curvas e vias projetadas. 6. A indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Então, a coisa aqui é braba, é técnica mesmo. Parágrafo 2º. Quais são as exigências ou quais são os documentos que deverão ser apresentados com o projeto? Olha a revisão espaçada. O projeto deve apresentar desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução de obras. Aqui no parágrafo 1º do artigo 9º, nós temos os requisitos dos desenhos. Então, lá, agora nós vamos falar dos requisitos do memorial descritivo. O memorial descritivo deverá conter obrigatoriamente, pelo menos, a descrição sucinta do loteamento, com as suas características e a fixação da zona ou zonas de uso predominante. 2. O que seriam zonas de uso predominante dentro do contexto de loteamento? Eu jogo aí para os colegas do grupo irem buscar essa informação. Né? O que seriam zonas de uso predominante? Essa predominância em relação a quê? Né? Seria aos lotes, ao estabelecimento dos lotes? Seria em relação aos equipamentos urbanos? O que seriam as zonas de uso predominante?
Dois, as condições urbanísticas do loteamento e as limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. Três, a indicação das áreas públicas que passarão ao domínio do município no ato de registro do loteamento. Isso aqui tem uma implicação no registro de imóveis bem interessante, né? A questão da transferência dominial de áreas públicas que antes faziam parte da gleba não loteada e agora, com o loteamento, passam a ser públicas e o domínio passa para o município. Quatro, a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacências. Tá? Bem importante aqui, quando nós nos deparamos com a expressão já existentes, tá? E adjacências. Embora eu confesso que eu tenho um pouquinho de dúvida em relação a essa expressão. Nós estamos falando na obrigatoriedade que o memorial descritivo enumere os equipamentos urbanos. Mas nós estamos aqui apresentando um projeto. Então, os equipamentos urbanos, em tese, não existem ainda, né? Existem em tese, em projeto. Então, a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e dos serviços públicos ou utilidades públicas já existentes no loteamento. Por que eu acho essa expressão assim um pouquinho, vamos dizer assim, ambígua? Porque o loteamento ainda não existe, né? Nós estamos na fase de projeto, tá? Então, como é que eu vou indicar os equipamentos já existentes no loteamento? Porque eu poderia entender já existentes na gleba, né? Já existentes no espaço em que o loteamento vai ser construído. Agora, já existentes no loteamento, no momento em que o loteamento ainda nem registrado está, né? Então, eu quero crer que isso precisaria ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, a enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários, serviços públicos de utilidade pública, já existentes no loteamento e adjacência. A adjacência não tem problema, né? Eu vou olhar na vizinhança e vou ver quais os equipamentos urbanos que tem, né, nas adjacências. Agora, já existentes no loteamento, eu acredito que a gente deve entender que já existentes na gleba que está sendo loteada. Não sei se isso comportaria algum outro tipo de interpretação. Parágrafo terceiro. Caso se constate a qualquer tempo que a certidão da matrícula, aqui tem um coco relacionado ao registro de imóveis, tem um problema, um obstáculo. Caso se constate a qualquer tempo que a certidão da matrícula apresentada como atual, observem bem, apresentada como atual, não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo da sua apresentação, ou seja, isso só pode ser fraude, né? Por quê? Porque essa certidão apresentada como atual presume-se que seja emitida pelo registrador de imóveis, tá? Então, ela não tem, identifica-se que ela não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo de sua apresentação. Ora, qual seria a possibilidade de um registrador de imóveis emitir uma certidão atualizada de um imóvel cuja correspondência com os registros e averbações não correspondam às informações tabulares, as informações que estão nos seus livros? Então, a única possibilidade que eu vejo é que essa certidão apresentada como atual é falsa. Ou ela é falsa, ou o registrador de imóveis deu uma certidão completamente desligada da realidade fática dos registros que eles têm lá. Então, essa também é uma possibilidade. Aí vai ter que se apurar a má-fé ou boa-fé. O que aconteceu? Então, não tem mais correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo de sua apresentação, além das consequências penais cabíveis. Por isso que eu estou achando que nós estamos falando de falsidade, né? Então, aqui serão consideradas insubsistentes. Olha que interessante. Se constatar irregularidade
entre a certidão da matrícula apresentada. Irregularidade essa, que é a falta de correspondência com os registros e averbações cartorárias do tempo de sua apresentação. Esse é o problema. Tá? Qual é a consequência? Serão consideradas insubsistentes tanto as diretrizes expedidas anteriormente, quanto as aprovações consequentes. Então, olha o papel da certidão do registro de imóveis. Então, vamos ficar bem atentos a isso aí. Tudo bem? Aí respondemos já a questão 27, a questão 28, a questão 29, a questão 30, já respondemos a 31, respondemos a 32, olha quantas, né? Já respondemos a 33, a 34, a 35, aí já respondemos paramos na 36. E aqui a gente retoma objetivamente o nosso trabalho. Eu não sei vocês, mas para mim foi absolutamente importante essa revisão dos artigos que nós acabamos de trabalhar, tá? Então, questão de número 36. Antes da elaboração definitiva de um projeto de loteamento urbano, o interessado apresentou à prefeitura requerimento acompanhado por planta contendo indicações essenciais exigidas pela legislação específica. Entre essas indicações obrigatórias está, típico da FGV, largar esse tipo de questão para a gente. Aí nós pegamos o público-alvo, ou seja, os candidatos, e nós podemos classificá-los entre aqueles que não leram a Lei 6766, porque ela é muito recente, ela é de 79, não deu tempo de ler, então não leu, não sabe, e vai ter que responder, né, quais são as indicações essenciais, né, exigidas pela legislação. Mas existe aqueles que estão numa situação muito melhor, aqueles que não leram porque faz pouco tempo que ela foi lançada, 79, só faz 55, né, 55 anos, já daria tempo de ler. Então, aqueles que tiveram tempo de ler, se restringiram, lógico, tem uma dose de ironia, se restringiram a dar uma lidinha. Será que a 6766 a gente consegue dar conta, dando uma lidinha, sem buscar saber exatamente o que ela está falando? Então, aqui vamos para as alternativas, porque aqui nós já não estamos entre os que não leram e também estamos saindo da condição dos que leram superficialmente, tá? Letra A. Indicação precisa dos arruamentos contíguos ao perímetro do imóvel e das distâncias das áreas livres adjacentes ao terreno. Ai, Jesus! Eu já ouvi falar de arruamentos contíguos, já ouvi falar de distância das áreas livres adjacentes ao terreno, já deu uma esperança de que essa questão vai para o papo. B. Detalhamento das condições financeiras do empreendedor para a execução do loteamento. Não vi falar nada no nosso estudo sobre detalhamento de condições financeiras. Letra C. Declaração formal dos proprietários vizinhos concordando com o empreendimento. Nada vimos sobre essa hipótese. D. Avaliação obrigatória dos impactos ambientais pela União. Nada disso foi falado até o presente momento. Letra E. Estimativa exata do valor comercial dos futuros lotes. Então, nós temos uma familiaridade maior, familiaridade com os elementos da letra A, que é aquela que foi indicada pelo examinador como sendo a correta. Vamos para a fundamentação. Pequenininha a fundamentação. Percebam nessa estratégia de ler a alternativa e ler a fundamentação uma estratégia direta de retenção. Tá? Coisa que quando nós estamos estudando sozinho em casa, a gente não gosta de fazer. Né? A gente lê e aí se tem que ler de novo, já dá uma coisa ruim. Aqui a gente vai lendo e relendo justamente para fixar. Então, antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ao Distrito Federal, quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado de lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando para este fim requerimento e planta do imóvel contendo pelo menos 1. As divisas da gleba a ser loteada. Tudo bem. 2.
as curvas de nível, a distância adequada quando exigidos por lei estadual ou municipal. 3, a localização dos cursos d'água, bosques e construções existentes. 4, aqui, ó, a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada. Eu queria que vocês observassem uma coisa aqui. Vocês verificaram que aqui, junto com a planta, existe a exigência de indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, mas observem esse ponto aqui, ó, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local. Nós tínhamos lido anteriormente um outro dispositivo, né? Ali me parece que no memorial, a gente pode até voltar, que fala de equipamentos comunitários existentes no loteamento. Particularmente, aqui nós estamos dentro de uma possibilidade fática mais real. Por quê? Porque o loteamento ele só vai existir efetivamente, juridicamente falando, a partir do registro, né? Então, olha só. 5, o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. 6, as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas. Então, aqui, a indicação precisa dos arruamentos contíguos ao perímetro do imóvel e das distâncias das áreas livres adjacentes ao terreno. Olha só, das áreas livres, tudo bem? Então, resolvemos a parada. 37, quem pode fazer a leitura para a gente? Posso fazer, professor? Por gentileza, Renata. Durante a elaboração do projeto definitivo de loteamento, o interessado deverá indicar claramente, em planta técnica específica, todas as linhas projetadas para o escoamento das águas pluviais. Essa exigência decorre expressamente da legislação federal que determina: letra A, consulta prévia obrigatória ao Ministério Público. Letra B, elaboração de estudos socioeconômicos detalhados do loteamento. Letra C, indicação obrigatória em planta e perfis das linhas de escoamento das águas pluviais. Letra D, avaliação prévia do impacto nas construções vizinhas. Letra E, apresentação de estudos de impacto ambiental expedidos por órgão federal. Gabarito é letra C. Fundamentação, parágrafo 1º. Os desenhos conterão, pelo menos, inciso 6º, a indicação em planta e perfis de todas as linhas de escoamento das águas pluviais. Muito bem, muito obrigado, muito obrigado. Olha só, observem aqui uma coisa. O artigo 9º, parágrafo 1º, inciso 6, ele está falando das características relativas aos desenhos. Nós precisamos ali no artigo 9º nos lembrar de que junto com o projeto de loteamento irão os desenhos, o memorial descritivo e o que mais, inicialmente? Se esqueci? Vamos lá. Olha A só. planta. A planta, ela vai precisar, olha só, vamos voltar lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, né? É que tá nono. E é questão que não acaba mais. Aqui, ó. Nós estamos falando dos desenhos, né? Ó. E aqui no caput, a gente diz o seguinte: orientado pelos tratados e diretrizes, quando houver, o projeto contendo desenhos, memorial descritivo e cronograma de execução de obra. Então, a planta ela tem 3 requisitos iniciais: desenho, memorial descritivo e cronograma. Aí, o
examinador já está com ódio, você está respondendo tudo, ele olha, ah, é? São esses três requisitos? Então, diga para mim, no tocante a esse cronograma, existe algum prazo máximo de execução, candidato? Sim ou não? Sim, Qual é esse prazo? 4 anos. Muito bem, candidato, está se aproximando do 10 que você sempre sonhou. Mas a pergunta é, o projeto ele deve ser acompanhado tão somente de desenho, memorial escritivo e cronograma, ou o legislador estabelece mais algum documento que precisa acompanhar o projeto de loteamento? Como vocês Certidão, respondem? certidão da matrícula e certidão negativa de tributos. E Muito bem. instrumento de garantia. E instrumento de garantia. Então, tem três elementos adicionais: certidão de matrícula, certidão de negativo de tributos e o instrumento de garantia. Muito bem, tá? Então, voltemos lá. Eu vi aí que esse inciso aí, ele fala que, deixa eu que eu ia até te perguntar na hora. Por favor. Ele fala que ó, de certidão negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 18. É porque a gente ainda não falou, eu te confesso, Lana, que a primeira vez que a gente É uma passou. ressalva, né? Quando a gente passou aqui pela primeira vez, eu fui apresentado pela primeira vez a questão do instrumento de garantia no loteamento. Eu não tinha estudado isso. Aí eu fiquei achando estranho, porque até aqui ninguém falou nada de garantia. Esse indicativo aqui do artigo 18 é especificamente onde a Lei 6766 vai tratar da questão do instrumento de garantia. E muito provavelmente no parágrafo 4, que vocês já podem ler aí, deve ter alguma O ressalva. artigo 18, né? Isso, no Eu, eu, artigo. eu dei uma lidinha, eu fiquei meio. O Na que hora que que diz? você O estava que que diz? apresentando. O que que diz no Fala parágrafo assim, ó. 4? Dispensa do título, conforme parágrafo 4º do artigo 18, quando tratar de parcelamento popular, promovido pela União, Estados, Distrito Federal, município ou suas entidades delegadas. Isso quer dizer que quando for um parcelamento popular, aqueles Minha Casa Minha Vida, é dispensado O a instrumento de garantia. garantia. E Exatamente. eu acho que a certidão de negativa também. A certidão. Olha, Negativa de tributos. diz uma coisa para mim. O artigo 18 está tratando de garantia ou está tratando de algum assunto mais amplo? Pera lá, deixa eu ir aqui, que eu vou aqui no 18 aqui rapidamente. Se o 18 É tiver porque tratando. é tal coisa, né? Ele leva lá para longe, né? Aqui, Exatamente. o artigo 18 ele fala assim: aprovado projeto de loteamento ou de desmembramento, o loteador deverá submetê-la ao registro imobiliário dentro de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação, acompanhado dos seguintes documentos. Aí, dois seguintes documentos. Aí, quando ele vai no parágrafo 4º, que que é o que ele fala lá naquele artigo, é nono, né? No nono aí. Isso. O título de propriedade será dispensado. Quando Oh. se tratar de parcelamento popular, título de propriedade, hein? Ah, então a Quando, dispensa aqui é relativa ao título de propriedade, né? Do parágrafo aham, 4. destinado à classe de menor renda. Tá, 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 tá. Quando se tratar de parcelamento popular destinado às classes de menor renda e imóvel declarado de utilidade pública, com processo de desapropriação judicial em curso e emissão provisória na posse, desde que promovido pela União, Estado, Federal, município e suas entidades delegadas, autorizadas por lei a implantar projetos de habitação. Isso quer dizer que fica dispensado até o título de propriedade. E eu acho que aqui, no caso, é da certidão de tributos municipais e do instrumento de garantia. Perfeitamente. Então, nós vamos deixar esse assunto aí em suspenso para a gente depois esclarecer e Lá voltar na nesse. frente, né, a gente volta de novo. Exatamente. Então, vamos lá. Próxima questão aqui. Deixa eu rodar aqui. Vamos ver se a gente conclui isso aqui. Essa é uma leizinha aqui
exigente, não é impossível, né? Mas ela, então, a indicação obrigatória em planta e perfis das linhas de escoamento. Interessante é que aqui no enunciado, o examinador, durante a elaboração do projeto definitivo, então nós já temos que ter condições aqui, depois de estudar a Lei 6766, de entender que existe uma etapa preliminar ao projeto, existe uma etapa posterior, que essa etapa posterior, ela, nos casos em que não haja dispensa, né, ela já vai seguir as diretrizes, tá? É interessante ali que, em relação à dispensa por 50 mil habitantes, não existe nenhuma exigência quanto a diretrizes, vocês observaram? Então, por exemplo, ou, porque não é cumulativo, né? Ou você dispensa quando tem menos de 50 mil habitantes, ou você dispensa quando já existem diretrizes estabelecidas. Ora, onde já tem diretrizes estabelecidas, as diretrizes que serão utilizadas serão as estabelecidas, por isso que não precisa estabelecer novamente. Mas nos municípios com menos de 50 mil habitantes, que não têm diretrizes estabelecidas, como é que fica os diretrizes? Não fica, porque é um caso de exclusão. Então, o que, que nós temos que entender aqui? Que durante a elaboração do projeto definitivo, muito provavelmente, tirando essa hipótese de dispensa de municípios com menos de 50 mil habitantes, esse projeto estará sendo elaborado com as diretrizes apresentadas pelo município em resposta ao requerimento que foi feito preliminar apresentando a planta com aqueles requisitos lá do artigo 6º, né? Então, durante a elaboração do projeto definitivo, o interessado deverá indicar claramente em planta técnica específica todas as linhas projetadas para o escoamento das águas pluviais. O examinador ele foi perverso aqui com a gente, porque ele poderia ter colocado aqui que essa exigência é relativa ao desenho e não ao memorial. Ele colocou aqui, diz, te vira, para descobrir se esse requisito aqui está no desenho ou está nos memoriais. Então, vamos ficar bem atentos a essa distinção. Quem pode ler para nós o 38? Vamos sofrer mais um pouco. Eu posso, professor. Por gentileza, Roseli. Questão número 38. Determinado município recebeu pedido para aprovação de diretrizes preliminares de um loteamento próximo a áreas ambientalmente sensíveis. Com base na Lei 6766 de 1979, assinale as alternativas corretas. 1. É obrigatória a indicação das faixas sanitárias destinadas ao escoamento das águas pluviais. 2. É obrigatória a indicação das áreas destinadas exclusivamente a estabelecimentos industriais. 3. A indicação das faixas não edificáveis é exigida pela legislação federal aplicável. 4. A prefeitura deve definir antecipadamente a numeração dos futuros lotes. Vamos Estão dizer. Só um corretos instantinho, apenas. Roseli. Vamos trabalhar um Sim, pouquinho essas alternativas. Depois eu vou pedir a sua gentileza para a gente ler a fundamentação. Pode ser? sim, pode ser. Então vamos lá. 1. É obrigatória a indicação de faixas sanitárias destinadas ao escoamento das águas pluviais. Agora nós vamos trabalhar com um conceito que eu criei esse conceito dentro do âmbito da minha docência e dos meus estudos, e eu não sei se vocês vão concordar comigo. Vocês conhecem o conceito de quase sei? É possível quase saber alguma coisa? Creio que sim, professor. Eu já passei por muitos apuros. Eu acho ótimo esse conceito de quase sei, né? Eu quase sei, mas eu não sei. Eu acho que o quase sei é uma zona intermediária entre o não sei e o sei, né? Então, vamos utilizar aqui o nosso quase sei e o nosso sei para a gente
resolver o problema aqui dessa proposição número 1. É verdadeira ou é falsa? É obrigatório. Ó, nós estamos falando aqui que determinado município recebeu pedido para aprovação de diretrizes preliminares de um loteamento próximos a áreas ambientalmente sensíveis. Com base na Lei 6766, assinale a alternativa correta. É obrigatória a indicação das faixas sanitárias destinadas ao escoamento das águas pluviais? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Nós quase Verdadeiro. sabemos ou sabemos? É Verdadeiro. Verdadeiro. Nós quase sabemos ou sabemos? Sabemos. 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 Ora lá. 2. É obrigatória a indicação das áreas destinadas exclusivamente a estabelecimentos industriais? Acho que é falso essa daí. Falsa? Verdadeira? Alguém acha? Falso. Diria que é falso. Olha só. Lembrando que o município recebeu pedido de aprovação das diretrizes. Então, aqui nós estamos falando dos requisitos das diretrizes. O que as diretrizes vão ter que informar? Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber para poder responder. Porque existem os requisitos da planta, que foram feitos na fase preliminar, existem os requisitos da resposta das diretrizes, né? Existem posteriormente os requisitos do projeto, tá? Que são aqueles 6 que a gente falou aqui: desenho, memorial, cronograma, certidão do registro de imóveis, certidão negativa e a última, que era o certificado de garantia. Olha que coisa linda. Se disser isso para o examinador vai querer te dar um abraço e um 10, tá? Então, aqui nós estamos falando especificamente das diretrizes. Então, ele vem aqui e diz: é obrigatória a indicação de faixas sanitárias destinadas ao escoamento das águas pluviais, e aí nós aqui Outras precisamos. diretrizes. É. Exatamente. Se nós não estamos confundindo os requisitos da planta, lá preliminar, das diretrizes e depois do desenho e do memorial. Vamos lá. Então, Então é falso, é falso. é obrigatório? Falso. Alguém acha que é verdadeira? É falso. Falsa. Vamos lá. A indicação das faixas não edificáveis é exigida pela legislação federal aplicável? Verdadeiro. Vamos colocar verdadeiro? A prefeitura deve Verdadeiro. definir antecipadamente a numeração dos futuros lotes? Falso. Falso. Eu vou, Falso, né? O eu projeto que vou, vai. eu vou me permitir divergir. Eu, sinceramente, gente, eu preciso abrir meu coração aqui para vocês. Todas elas eu respondi com quase sei. Tá? Eu não tenho certeza de nenhuma delas. Por quê? Porque quando foi colocada aquela coisa que tem requisitos para a planta, que tem requisitos para as diretrizes, que tem requisitos para o desenho e para o memorial descritivo, aí eu já balancei. Então, com base no quase sei, eu vou me permitir divergir da relatoria aqui na 2, tá? Eu acho que a indicação das áreas destinadas a estabelecimentos industriais é um requisito. Então, esse terceiro, acompanha o relator em todas, né? Obrigatória a indicação de faixas sanitárias? Sim. A 2, é obrigatória a indicação de áreas destinadas exclusivamente? Temos um posicionamento falso ou verdadeiro. 3, a indicação das faixas. Posso me lascar, mas eu estou indo pelo que o coração está mandando eu fazer. A indicação das faixas não edificáveis é exigida pela legislação federal? Verdadeiro. A prefeitura deve definir antecipadamente a numeração dos futuros lotes? Falso. Correta letra B. Quais são? 1 e 3. Isso significa que quem apontou a 2
como falsa, acertou. E eu me lasquei, tá? Então, é obrigatória a indicação de faixas sanitárias destinadas ao escoamento de águas pluviais. 3. A indicação das faixas não edificáveis é exigida pela legislação federal aplicável. Falsa. É obrigatória a indicação das áreas destinadas exclusivamente a estabelecimentos industriais. Falsa. Parabéns para quem acertou. Por causa do exclusivamente, professor, porque a prefeitura ela indica toda se é residencial, se é comercial, se é industrial. Então, ela não indica exclusivamente só a industrial. Ela tem Ok, obrigatoriedade, se fosse um projeto para área residencial, indicar as áreas residenciais também. perfeito, Lini. 4. A prefeitura deve definir antecipadamente a numeração dos futuros lotes. Vamos para o gabarito. Só isso mesmo? Tá. Deixa só eu fazer uma coisa. Puxa, mas tem que voltar lá, né? Pode fazer a leitura do sétimo para gente? As faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. Muito bem, está no artigo 7º, que trata especificamente das diretrizes, né? Definir as faixas sanitárias do Na terreno. verdade, é só um artigo é que foi dividido, né? Aí nas perguntas. O mesmo artigo foi dividido em dois. Perfeitamente, exatamente. É o mesmo inciso e duas questões, né? Faixas sanitárias, que está aqui, faixas sanitárias, e faixas não edificáveis, que estão no inciso 4, né? Muito bem. Valeria a pena, eu acho que vale a pena, já que nós estamos aqui abraçados nessa missão, darmos uma lida novamente no artigo 7º, né, com a demonstração clara de que a retenção não foi aquilo tudo, para mim, pelo menos. Olha só, a Prefeitura Municipal do Distrito Federal, quando for o caso, indicará nas plantas apresentadas, junto com o requerimento, de acordo com as diretrizes de planejamento estadual municipal, 1. As ruas ou estradas existentes ou projetadas que compõem o sistema viário da cidade e do município. Qual é a lógica? Nós já falamos anteriormente. É justamente a adequação do sistema viário do loteamento. Então, ela precisa apresentar as ruas existentes, né? 2. O traçado básico do sistema viário principal. 3. A localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário das áreas livres de uso público. 4. As faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis. E 5. A zona ou zonas de uso predominante da área com indicação de usos compatíveis. Muito bem. Então, nunca é demais a gente voltar e forçar um pouquinho, né? Então, agora, eu peço a gentileza de que alguém leia para nós o 39. Eu leio. Por gentileza, Ana. O artigo 39, ou melhor, questão 39. O empreendedor de um loteamento apresentou um memorial descritivo exigido pela Lei 6766 de 1979 para aprovação de seu projeto. Considerando as exigências legais, assinale as afirmativas corretas quanto ao conteúdo obrigatório desse memorial. Inciso 1. A descrição sucinta do loteamento e indicação das zonas predominantes de uso. 2. Indicação obrigatória dos preços dos lotes a serem comercializados. 3. Enumeração dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local e adjacências. 4. Indicação das condições urbanísticas e limitações incidentes sobre os lotes. Lana, pedi para você aguardar um pouquinho. Vamos tentar resolver isso aí. Quando nós estamos falando em memorial, nós temos que ter sempre em mente que o caráter descritivo, indicativo, é sempre um caráter próprio de memoriais. Então, é possível que hajam erros nas alternativas, nas proposições, que tragam esse verbo, né, descrição, descrever, aí, mas não nesse caráter.
Então, descrição sucinta do loteamento, indicação das zonas predominantes de uso. Verdadeiro ou falso? É falso, sucinto aí, né? Falso. Dois, se alguém discordar, a gente coloca V e F, tá? Indicação obrigatória dos preços dos lotes a serem comercializados. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu posso quebrar a cara aqui de novo? Na primeira, eu vou divergir, tá? Eu estou A achando. primeira é B. Eu acredito que seja V a primeira. A colega fez uma observação interessante. Ela apostou no falso, porque ali está dizendo sucinta, né? E esse sucinta pode induzir a erro. Eu estou achando que é verdadeiro. O colega achou que é falso. Vamos ver. Já quebrei a cara antes, posso quebrar de novo. Mas é ótimo quebrar, por quê? Porque aí a gente tem a gratíssima oportunidade de saber que não sabe e procurar correr atrás, né? Dois, indicação obrigatória dos preços dos lotes a serem comercializados. Verdadeiro ou falso? É falso. É É falso, falso. Falso. né? Tudo bem. Três, enumeração dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local e adjacências. Acho que é verdadeiro. Verdadeiro? Verdadeiro. 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 Olha o nosso quase sei aí, hein? Quatro, indicação das condições urbanísticas e limitações incidentes sobre os lotes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu vou de verdadeiro. Colega, Eu vou de falso. verdadeiro. Então vamos ver como é que fica o placar. Letra C estão verdadeiras. Condições A um, urbanísticas. a 3 e a 4. Vamos ver elas de novo ali. A um, Condições urbanísticas, né? a um foi considerada correta. Vamos ver a fundamentação. A 3 e a 4. A quarta, eu acho que é verdadeiro, pensando melhor. Isso, ó. Então, essas em azul são consideradas verdadeiras. Então, nós estamos falando aqui do memorial descritivo. Descrição sucinta do loteamento. Depois vamos ver lá na fundamentação se esse sucinta aparece aí. O examinador está querendo convencer a gente de uma coisa que não está correta. Descrição sucinta do loteamento, indicação das zonas predominantes de uso. Indicação obrigatória de preço está fora de cogitação. Enumeração dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local de adjacência. Quatro, indicação das condições urbanísticas e limitações incidentes sobre os lotes. Quem poderia ler para nós aí o artigo 9º, parágrafo 2º, por gentileza, sobre o memorial descritivo? Só deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos já dividir a tela para a gente poder fazer um comparativozinho aqui. Quem pode ler para nós o artigo 9º? Eu posso concluir. Alana, perdoe, perdoa, conclua, por favor, por gentileza. Artigo 9. Eu posso falar qual que era que estava correto? Claro que pode fazer o comentário. Era a que estava aí marcando. É que você tirou. O que que você quer? Ó, aqui, É, perdão, a claro, correta é a C, né? O gabarito é a C. A gabarito é assim. fundamentação, que seria a primeira, terceira e quarta. Você acertou a primeira lá que você. Que estava em dúvida. Agora vamos ver. Ah, olha o que que diz ali. Leia para a gente a fundamentação. É. O memorial, artigo 9, parágrafo 2º. O memorial descritivo deverá conter a descrição sucinta do loteamento com as suas características e a fixação das zonas ou zonas de uso predominante. Você acertou. 2. As condições urbanísticas do loteamento. Quarto, a enumeração dos equipamentos urbanos e comunitários já existentes. Muito bem. Artigos 9º, parágrafo 2º, incisos 1, 2 e 4 da Lei 6766. Muito bem. Eu quero Então, a dizer o única que seguinte, estava fora era com relação aos preços, né? isso. E eu quero dizer também que eu aceitei muito mais por atrevimento do que por conhecimento, Pois tá? é, né? Porque quando você fala descrição sucinta, aí a gente já, porque já que é o memorial descritivo, a gente imagina que ele vai descrever assim, não sucintamente, né? Mais detalhes. Exatamente. Eu fiquei na maior dúvida, com o maior medo de errar, mas como eu me lembrava de ter lido
sobre a questão das zonas predominantes de uso, eu meio que apostei, né? E deu certo. Então, mas agora, com esse nível de retenção que nós estamos adquirindo, isso vai melhorando muito mais, tá? Então, vamos lá. Próxima. Quem pode ler a 40 para a gente? Eu posso, professor. Por gentileza, Edenir. Deixa eu só tirar remover essa divisão. Pois não. Uma empresa submeteu à prefeitura o projeto de loteamento urbano sem indicar o tipo de uso predominante previsto para a área parcelada. Considerando a legislação federal vigente, essa omissão prejudica diretamente o seguinte aspecto essencial da análise do município: avaliação do impacto financeiro sobre o empreendedor responsável pelo loteamento, determinação antecipada do valor tributário dos futuros imóveis parcelados. Para mim é uma dessas também. Compatibilização entre o projeto proposto e as normas de uso e ocupação de solos existentes na legislação municipal aplicável. Essa aí. C, né? Sim. Identificação obrigatória dos futuros adquirentes dos lotes e sua capacidade financeira para construir. Fixação definitiva das condições ambientais exigidas para aprovação do projeto. Muito bem. Edenir, eu vou pedir para você aguardar um instantinho para a gente fazer uma análise aqui, tanto do enunciado quanto das alternativas. Aí depois eu vou pedir para você ler a fundamentação. Olha só. Uma empresa submeteu à prefeitura o projeto, ou seja, já saiu da fase preliminar. Ela já está lá no artigo 9º, já está falando na apresentação do projeto. Mas na apresentação do projeto, ela não indicou o tipo de uso predominante previsto para a área parcelada, que é um dos requisitos, né, que tem que ser apresentados no projeto. Agora, eu não sei dizer se é provavelmente no memorial, né? Ou no desenho, porque nós Eu temos aposto na C. exatamente. Então, olha só. Diante disso, nós precisamos verificar o seguinte: a avaliação do impacto financeiro sobre o empreendedor responsável pelo loteamento não é uma análise que até o presente momento a Lei 6766 tem apontado algum elemento nesse sentido, de que esses requisitos estabelecidos nas diretrizes, né, ou no requerimento inicial, junto com a planta, ou posteriormente no projeto, junto com o desenho, que é o impacto financeiro sobre o empreendedor. Então, nós já poderíamos eliminar como um elemento não tratado nessa temática, pelo menos no âmbito dos artigos que nós lemos. B. Determinação antecipada do valor tributário dos futuros imóveis parcelados. Eu acredito que isso até tenha determinada relevância, mas aqui, para a inteligência da 6766, essa determinação de valor tributário dos futuros imóveis não tem cabimento nenhum, nesse momento, pelo menos. Agora, a compatibilização, esse é o tipo de questão que faz a gente pensar. A compatibilização entre o projeto proposto e as normas de uso e ocupação de solo existentes na legislação municipal é algo que está dentro da teleologia da lei, do porquê ela foi feita. Já a D, indicação obrigatória dos futuros adquirentes dos lotes e sua capacidade financeira para construir. Não tratamos desse assunto. A lei não trata desse assunto específico, pelo menos não até aqui. E fixação definitiva das condições ambientais exigidas para a aprovação do projeto. Tem uma coisa que eu já queria ter falado. Eu imagino, eu suponho, não entendo tão bem quanto eu gostaria dessa área, que elementos de caráter ambiental precisarão ser atendidos, tá? Mas até o presente momento, na leitura que a gente está fazendo da Lei 6766,
a fixação de condições ambientais exigidas para aprovação do projeto não foi objeto da 6766, pelo menos até esse momento. Então, eu acho que por que foi necessário a gente fazer essa análise? Porque existe uma alta complexidade nas alternativas que foram colocadas. Então, nós precisamos estabelecer uma estratégia de eliminação daquilo que não é relevante no contexto da lei que a gente está estudando. Então, essa é uma estratégia. Alguém pode, por favor, a Edeni que está lendo, né? Pode ler o artigo 6º, inciso 5 da Fundamentação. Gabarito 5. Fundamentação. Artigo 6º, inciso 5º. O tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. Muito bem. Então, aqui fala na obrigatoriedade da determinação do tipo de uso predominante. Aqui fala que não indicou, então a obrigatoriedade está presente. E essa alternativa aqui, a compatibilização entre o projeto proposto e as normas de uso e ocupação, é a que mais estabelece um vínculo lógico com algum dos incisos do artigo 6º. Tudo bem? Vamos para 41? Vamos ver se a gente consegue pelo menos sair desse artigo, desses artigos que a gente está estudando aqui relativos ao projeto de loteamento, para a gente já passar para o desmembramento. Vamos lá. Quem que pode ler a 41 para a gente? Posso ler, professor? Por gentileza, Renata. Ao fixar as diretrizes prévias de um projeto de loteamento urbano, determinado município identificou obrigatoriamente o traçado básico do sistema viário principal. Essa indicação atende principalmente à necessidade de, letra A, impedir qualquer alteração futura no traçado das vias internas do loteamento pelo empreendedor. Letra B, assegurar valorização econômica imediata dos lotes adjacentes às vias principais. Letra C, garantir que o projeto do loteamento tenha plena integração técnica e funcional com as vias públicas adjacentes e previstas pelo planejamento municipal. Letra D, isentar o empreendedor de exigências adicionais relativas à construção de vias públicas internas ao empreendimento. Letra E, garantir prioridade absoluta para veículos sobre pedestres na circulação interna do loteamento. Qual vocês iriam? C. Qual? C. C, de casa. Eu também. Alguém apostaria em alguma outra alternativa? Não? Pode ler para nós a fundamentação? Ai, conseguimos sair do danado do projeto de loteamento. Pode ler, Gabarito, professor? sim, gabarito e a fundamentação, por gentileza, Renata. Gabarito, letra C. Fundamentação, artigo 7º, inciso 2º. O traçado básico do sistema viário principal. Muito bem. O traçado básico do sistema viário principal, ele, né, garante que agora vocês viram que essa fundamentação aqui colocada pelo examinador, ela é uma fundamentação que por si só ela não resolve o problema. Aqui, para resolver o problema, nós já precisamos ter o conhecimento que nós já adquirimos, tá? Porque nós já fizemos a diferenciação entre loteamento e desmembramento, nós sabemos que as vias têm que coincidir com as vias já existentes. Então, o traçado básico do sistema viário principal tem essa finalidade e que traz essa reflexão. Aleluia! Muito bom! Agora nós vamos para outra, agora vamos entender mais a fundo o que vem a ser já entendemos o que é um projeto de loteamento, né? Percebemos que existem elementos que, para que tenhamos retenção, a gente precisa rever. É sempre interessante, eu estou achando muito legal esse espaço que a gente deu de uma semana aí no estudo da 6766, por quê?
porque aí a gente bate naquilo que a psicopedagogia trabalha como sendo um elemento necessário para melhorar a retenção, que é a revisão espaçada. Então, deu uma semana, vai lá dar uma olhadinha, dar uma lidinha nos artigos, nos requisitos, que isso vai favorecer. Não é para a lei se apavorar, porque já não lembra de nada. Não, é para a lei saber que você está construindo uma retenção. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer um comentáriozinho antes de a gente começar um artigo novo. Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente mencionar aqui no grupo. Essa semana, nós concluímos, né, alcançamos, garimpamos 60 horas líquidas de estudo. Podemos falar que estamos com 60 horas de voo já no nosso portfólio. Mas nós precisamos ser muito realistas para olharmos para dentro de nós mesmos e saber se nós individualmente conseguimos alcançar essa marca. Por quê? Porque se eu fiquei sabendo de um grupo de estudos, ou eu fiquei sabendo de um curso, vamos falar especificamente do grupo de estudos, e eu comecei a acompanhar, assisti o primeiro encontro, agora já está no encontro 32º. E eu assisti mais uns dois ou três encontros, porque eu não tive mais tempo, por causa de trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Eu pergunto, se o meu comprometimento com a presença nos encontros não foi integral, eu posso comemorar o fato de ter garimpado 60 horas líquidas? Não. Essa pergunta, ela traz um constrangimento. Ah, mas alguém pode perguntar, professor, e daí? E daí? Esse daí é que é o problema. Por quê? Porque é natural que quem esteja envolvido num projeto concorrencial queira alcançar determinados objetivos. E determinados objetivos só são alcançáveis se nós nos dedicarmos o suficiente para que isso ocorra. Então, eu vejo assim que uma das grandes virtudes, hoje a gente teve uma conversa maravilhosa de manhã, quando terminou a live, de alguns colegas dizendo assim, o quanto esse projeto colaborou para uma retomada que não estava acontecendo. E comigo era exatamente assim, eu não conseguia estabelecer um ritmo diário. No entanto, desde o dia primeiro, só teve o sábado passado que eu suspendi, mas todos os encontros, eu estou com a atenção plenamente colocada aqui. Isso garante que eu vá fazer um ENAC ou concurso e vá me dar bem? Não. Mas isso garante que eu fiz o que estava ao meu alcance. Realmente, com comprometimento. Então, eu convido a todos aqui, não a participarem do grupo, não, mas a tomarem essa decisão em favor da realização dos seus projetos. Sabe, aquele projeto que a gente sempre teve, de ter um grande cartório, sabe, de ir bem, sair numa prova preambular já acertando mais de 80. Vamos nos comprometer. Só depende de nós, tá? Eu quis deixar esse recadinho aqui. Projeto de desmembramento, sabe? Sempre a gente olhar, porque eu sempre fui muito desses, assim, de estar me iludindo, sabe? Está me iludindo que eu estou estudando, está me iludindo que é mole, está me iludindo que o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho, possa me ajudar, e isso, de fato, não foi suficiente até o presente momento. Então, eu estou colocando todas as minhas fichas nas horas líquidas, todas as minhas fichas. É possível que eu quebre a cara? Pode ser sim. Por quê? Não porque existe um ingrediente relacionado à sorte, mas é porque, às vezes, esse trabalho aqui está precisando de maturação. Não é porque você assumiu um compromisso com horas líquidas e estudou um mês que você já vai sair passando em primeiro colocado em tudo que é concurso que você fizer. Está sujeito, e a gente precisa reconhecer isso, que aquele colega que está passando em primeiro colocado, primeira colocação,
ele já esteja fazendo isso que a gente está fazendo há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos. E como é que está o nível dele em relação ao da gente? Isso é para a gente desanimar? Não. Isso é para a gente não parar. Não parar, não desistir e criar, às vezes, assim, um ranço que muita gente acaba não entendendo, família não entende, mulher não entende, é que você não vai. Eu estou nesse pique. Eu não abro mão das horas líquidas por nada. Só se eu estiver doente, só se for porque não tem conversa. Ah, mas tem não sei quem que precisa falar, tem não sei quem que precisa. Se lasque. Vai esperar terminar as horas líquidas para eu poder dar atenção. Tudo bem? Isso não é algo necessariamente fácil. Quem tem filho pequeno, é filho chorando, é complicado. Bora lá. Desculpa, recebam assim como um estímulo esse tipo de colocação. Do projeto de desmembramento. Artigo 10. Para aprovação do projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal do Distrito Federal, já estamos familiarizados, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da Gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente, ressalvado disposto no parágrafo 4º, artigo 18, que a Lana muito bem mencionou, e da planta do imóvel a ser desmembrado. Observem aqui a substancial diferença do projeto de desmembramento para o projeto de loteamento. Aqui nós estamos falando na apresentação da certidão atualizada da matrícula da Gleba no requerimento. No loteamento, a certidão atualizada da matrícula da Gleba é apresentada junto com o projeto, que já passou por uma fase preliminar. Tudo bem? Quais são os requisitos que vão ser exigidos para o desmembramento? 1. A indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos. 2. A indicação do tipo de uso predominante no local. 3. Isso tudo como requisito do requerimento, tá? Indicação das vias existentes e loteamentos próximos. 2. A indicação do tipo de uso predominante do local. 3. A indicação da divisão de lotes pretendidas na área. 11. Aplica-se ao desmembramento no que couber as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem, ou, na ausência destas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. Olha só. Aplica-se ao desmembramento no que couber as disposições urbanísticas vigentes para as regiões em que se situem, ou, na ausência dessas, as disposições urbanísticas para os loteamentos. Ou, na ausência dessas disposições urbanísticas, seja lá o que Deus quiser, né? Nós sabemos, como falamos lá numa das hipóteses de dispensa, né, previstas lá para as diretrizes, nós temos a hipótese de dispensa para municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, a possibilidade de ter uma lacuna, né, de disposições urbanísticas é grande, mas normalmente nós temos no município, nós temos já o Estatuto da Cidade, existe o plano diretor, tá? Então, esses elementos vão, logicamente, influenciar. Parágrafo único. O município ou o Distrito Federal, quando for o caso, fixará os requisitos exigíveis para aprovação de desmembramento de lotes decorrentes de loteamento cuja destinação da área pública tenha sido inferior à mínima prevista no parágrafo 1º do artigo 4º desta lei. Qual é o tamanho mínimo? Por favor, alguém leia para nós aí o parágrafo 1º do artigo 4º aqui da Lei 6766. Se alguém estiver podendo, lógico. Lá está falando da área mínima prevista para fins de parcelamento. Qual é o artigo, Pedro? Artigo 4º, parágrafo 1º.
Quarto, parágrafo primeiro. A legislação municipal definirá para cada zona em que se divida o território do município os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação do solo, que incluirão obrigatoriamente as áreas mínimas e máximas de lotes e os coeficientes máximos de aproveitamento. Onde é que está ali a área mínima? Não é no parágrafo primeiro? Pera lá. Eu estava lendo aqui, acabei. Aqui, 125 metros quadrados. É 125 e 7 de frente, né? 5 de frente, né? Exatamente. Qual é o dispositivo que traz esse tamanho mínimo? Eu pensei que era para o parágrafo primeiro do artigo 4, mas eu vi que não é, né? Não é, não é. Então a gente deixa para lá. Depois, quando a gente achar ele, a gente traz aí de volta. Aqui nós temos a fixação da mínima e da máxima. Vamos trabalhar com algumas questões aqui, aproveitar os minutinhos que nós temos aí para a gente progredir. É o inciso 2 do artigo 4, professor. É o inciso 2. Pode ler para a gente, por favor? O inciso 2 fala assim: os lotes terão área mínima de 125 metros quadrados e frente mínima de 5 metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de interesse social previamente aprovados pelos órgãos públicos competentes. Muito bem, Renata, muito obrigado, tá? Quem poderia ler para a gente aí o parágrafo, perdão, a questão de número 42? Vamos ver como é que está a nossa retenção. Vou ler, professor. Um empreendedor pretende realizar um desmembramento de gleba urbana e solicitou a aprovação municipal. Para tanto, apresentou requerimento acompanhado de planta do imóvel, conforme exigido pela Lei 6766 de 1979. Esta planta deverá conter obrigatoriamente: inciso 1, indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos. 2, indicação do tipo de uso predominante no local. 3, avaliação econômica detalhada dos lotes projetados. E 4, indicação da divisa de lotes pretendida para a área. Tudo bem. Estão corretas? Roseli, eu vou pedir para você aguardar só um instantinho Sim. para que nós façamos uma pequena reflexão assim, a forma como nós estamos estudando. Vocês perceberam que de um tempo para cá eu comecei a não mostrar o gabarito e a fazermos o exercício de fixação. A É utilização bem interessante assim, bem interessante. Eu gosto não mais também. é super interessante, mas o problema, Lana, é que quando nós estamos estudando conteúdos que a gente está tendo problema de retenção, é muito mais produtivo a gente estudar pela questão e deixar para resolver a questão depois que o problema da retenção está resolvido. Porque se a gente começa a tentar resolver, fica naquela zona do quase sei, fica. Qual é o problema? Tem alguma coisa de errado? Não. Essa forma de estudar também é válida. O problema é que ela demora muito mais. Se nós fizermos um estudo, nós conseguimos matar 3, 4 questões. Se a gente quiser se testar, a coisa demora mais. Então, agora, nós fizemos a leitura. Eu vou pedir para a Roseli ler para nós o gabarito e a fundamentação. Essa daí eu já teria errado. Eu já ia marcar B. Gabarito letra Gabarito, letra C, C. Eu não perdi nem meu tempo, porque meu nível de a retenção 1, a 2 e a 4, né? está muito fraco. Correto. Isso. Leia o artigo 10 para nós. Depois nós vamos lá para as alternativas. Fundamentação, artigo 10. A indicação inciso 1, né? A indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos. 2. A indicação do tipo de uso predominante no local. 3. A indicação da divisão de lotes pretendida na área.
Muito bem. Então, nós não podemos esquecer, porque existe um cacoete do qual eu me libertei e trouxe produtividade na forma de estudo. É o que está permitindo a gente E a gente hoje, acabou de ler esse artigo, olha só. é nesse Indicação e nível. dos loteamentos próximos. A gente acabou de ler, isso significa o quê? Que a nossa retenção não está legal. Então, se a retenção não está legal, não é hora da gente ficar se autoavaliando. Se a retenção não está legal, a gente tem que trabalhar na retenção. Depois a gente se autoavalia. Lógico que é muito mais gostoso a gente ficar vendo se sabe ou se não sabe, mas é que o objetivo não é esse. Então, a um e a 2 estão falando, por isso é que eu costumo dizer, gente, que o que nós estamos fazendo aqui não é um exercício de achismo, nós estamos utilizando um método que eu chamo de método Gadec-Cartórios, que é um método que nos ensina a ser produtivos nos nossos estudos. Tá? Então, como é que a gente consegue? Por exemplo, eu tenho um e-book, sempre estou falando, né? São 2.000 questões sobre o provimento 149. Gente, se a gente quiser tratar essas 2.000 questões se autoavaliando, nós vamos levar 2 anos para terminar esse e-book. Se a gente usar para estudar, só ir lendo a fundamentação, as corretas e repetindo, em uma semana você arrebenta com o Código Nacional de Normas. E aí eu te pergunto, né, o que, que a gente está querendo? A gente está querendo chegar no ENAC daqui um mês e arrebentar. Nós não estamos querendo ser PhD em 6766, ou seja lá no que for. Então vamos perceber isso. Olha só, quando a gente vem aqui, lê de novo, ir lá e lê de novo, isso é que está fazendo a retenção se solidificar. Olha só, se consolidar. Indicação das vias existentes e dos loteamentos próximos, indicação do tipo de uso predominante no local, indicação da divisão de lotes pretendidos para a área. Vocês viram que coisa interessante? A gente acabou de ler, mas pode ser que alguém aqui já não se lembre mais do enunciado. Então a gente volta para o enunciado. Um empreendedor pretende realizar um desmembramento, já sei que ele não vai abrir vias novas, por isso desmembramento, de gleba, e solicitou aprovação municipal. Para tanto, apresentou o requerimento acompanhado da planta, conforme exigido. Essa planta tem que conter o quê? Indicação das vias existentes dos loteamentos próximos, indicação do tipo de uso predominante no local. 4, indicação da divisão de lotes pretendidos para a área. Aí a gente vai para a fundamentação de novo. 10, que são os requisitos que acompanham o requerimento de desmembramento. 1, a indicação das vias existentes dos loteamentos próximos. 2, a indicação do tipo de uso predominante no local. 3, a indicação da divisão de lotes pretendidas na área. Vamos fazer mais uma? Se vocês toparem, quem precisar sair pode sair às 9h30, a gente conclui essa questão. Quem pode ler Bora, para nós? bora, bora, eu topo. Bora. Bora lá, então. Bora, 43. Quem pode ler para a gente? Quem pode Eu ler? posso, professor. Por favor, Edeni. Só um pouquinho. Tudo bem. Determinado município recebeu solicitação para aprovação de um projeto de desmembramento urbano. Além da certidão atualizada da matrícula do imóvel, o empreendedor deverá apresentar obrigatoriamente uma planta técnica específica, indicando, entre outros elementos exigidos pela legislação federal aplicável, avaliação prévia da capacidade financeira do empreendedor, estudo detalhado sobre o impacto ambiental do desmembramento, indicação expressa do tipo de uso predominante na área a ser desmembrada, autorização formal prévia dos proprietários dos imóveis vizinhos, detalhamento específico do cronograma de execução das obras públicas adjacentes. Gabarito letra C, fundamentação. Para a aprovação do projeto de desmembramento, o interessado apresentará requerimento à Prefeitura Municipal ou ao Distrito Federal, quando for o caso, acompanhado de certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo cartório de registro de imóveis competente,
ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo 18, e de planta do imóvel a ser desmembrada, contendo a indicação do tipo de uso predominante no local. Muito bem. Então, aqui, como é que vai acontecendo a consolidação? Agora nós já estamos ficando um pouco mais familiarizados com essa terminologia, indicação do tipo de uso predominante no local. Então, nós já conseguimos fazer a associação. Gente, espero que o encontro tenha sido tão proveitoso para vocês como ele foi proveitoso para mim. Nós estamos trabalhando com uma lei danada e outras tantas vão vir por aí, tá? Mas essa aqui nós estamos eliminando. Amanhã vamos trabalhar com ela novamente à noite. De manhã prosseguimos com o nosso estudo já do Código Civil, dos contratos em espécie. Logo, logo, nós eliminamos o grosso do direito das obrigações. E eu estou muito feliz por isso. Gente, um fortíssimo abraço para vocês. Eu estou, assim, sempre muito honrado pela presença de cada um, tá? Um abração, Boa gente, uma noite boa a noite, todos. um bom Boa noite a todos. descanso. Até amanhã. Até amanhã, então.